Olá, meus amores, eu sou Catiúcia Valim e no vídeo de hoje nós vamos modelar e costurar um macacão saruel, que é uma peça atemporal, super confortável e muito fácil de fazer, tá? Eu vou fazer um molde, eu já tô até usando o meu, que eu fiz, tá? Eu fiz um molde no tamanho M, tá? 38, mais ou menos, do 38 ao 42, dá pra vestir. Porque ele é feito de malha. Eu utilizei 1,5 m de viscolaicra. Como vocês sabem, depois do molde pronto, a gente precisa fazer uma peça piloto. Então, esse macacão aqui que eu modelei e costurei com vocês, foi a minha peça piloto. Porém, eu tive que fazer alguns ajustes, então eu vou passar para vocês esses ajustes para vocês estarem passando para o molde, tá? Então, na parte da cava do macacão, eu ajustei para mim uns 2 centímetros mais ou menos, porque ela ficou bem larguinha para mim. Eu creio que se fosse um 42, quem veste 42, já iria ficar certinho, tá? Então, se você veste 38, vai ter que diminuir 2 centímetros na cava, tá? Aqui na lateral da cava aqui. E eu fiz ele bem decotadinho para usar com um topperzinho. Como sobrou um pedacinho de malha, eu aproveitei e fiz um topper da própria estampa. E se vocês quiserem ele um pouquinho mais acima, que não fique tão decotado, é só subir mais ou menos uns 6 centímetros aqui na cava, tanto frente quanto costas, tá? Aqui nessa parte aqui da cava, aí sobe um pouco, ó, 6 centímetros mais ou menos vai dar aqui. Aí ele não vai ficar tão cavado quanto esse, tá? Eu vou mostrar pra vocês, tá? Como ficou. No início, o modelo que eu ia fazer, tá, com vocês, era um de colocar o ilhóis aqui para poder amarrar, igual esse modelo aqui, ó. Ó, esse modelo, tá? Coloca um ilhós no decote, passa a alcinha aqui por dentro e amarra, certo? Porém, eu preferi, como o meu balancinho não tem o adaptador para colocar o ilhós, né? Eu ia ter que sair para colocar. Eu preferi fazer assim. Então, eu fiz a alça, dei uma costuradinha aqui por trás e coloquei esses 2 botãozinhos, só de enfeite, ó. Não solta nada, ó. É só de enfeite. Eu tenho que tirar o macacão. Eu tenho que tirar o macacão nesse formato aqui, desse jeito, tá? Tem que tirar dessa forma o macacão. Bom, espero que vocês gostem do vídeo e se gostarem, cliquem em gostei, compartilhem esse vídeo e se inscrevam no canal. Bora modelar e costurar! Então, vamos começar nosso molde. Nós vamos começar fazendo um retângulo de 31,5 de largura por 1,6 de comprimento, ok? Então, sempre esquadrando, tá? Sempre no lado que tá cortado certinho. No esquadro aqui. E vamos... E vamos marcar nosso retângulo. Então, aqui tem 31,5 de largura. E agora no esquadro de novo eu vou fazer 1,6 m de comprimento no nosso retângulo, tá? Então, nós vamos começar pelo nosso decote, tá? Já estão todas as marcações aqui. Eu só vou passar para vocês as medidas e como fiz essas marcações. E nós vamos começar com o decote, ok? Então, para começar o decote, na parte de cima do retângulo,
nós vamos entrar 10 centímetros. 10 centímetros e vamos descer 2 centímetros. E nós vamos utilizar o esquadro aqui, ó, para fazer essa marcação, ok? Vamos pegar a nossa curva francesa, que é para fazer decote e cava, e vamos ligar aqui do decote até essa marcação de 10 centímetros, que é onde vai ficar a nossa alça, né? Então, ó, liguei, fiz a minha ligação, tá? Então, agora, nós vamos fazer a marcação da cava. Então, aqui do início do meu retângulo, nós vamos descer 14 centímetros e esquadrando, vamos entrar 6 centímetros, tá? Entrando 6 centímetros, nós vamos ligar essa parte da nossa alça até a cava, também com a curva francesa. Então, ó, aí fica a critério de vocês, se vocês querem mais cavado ou não, certo? E fiz a minha marcação, tá? Essa outra marcação aqui é da parte das costas, porque eu decidi fazer apenas um molde para frente e para costas, pra gente evitar gastar papel, tempo também. Vai dar super certo assim. A gente recorta a mesma medida, mesmo molde, frente e costas, e diminui esse tanto aqui para as costas, que depois eu vou dar a medida para vocês. Mas continuando a parte da frente. Agora, nós vamos marcar a nossa cintura. Então, nós vamos descer do início do retângulo até a nossa cintura, 30 centímetros e meio. Ok? 30 centímetros e meio. E nós vamos entrar 6 centímetros. Tá? Então, ó, entrei aqui 6 centímetros, sempre no esquadro, ó, certinho, entrando 6 centímetros. E o que eu vou fazer? Eu vou marcar da minha cava até a marcação que nós fizemos da cintura. Então, essa eu vou utilizar a nossa régua de quadril. Então, ó, minha ligação daqui da cava até a cintura, tá? Então, ó. Não precisa ser muito curvo, mas a gente precisa de um detalhezinho para poder acinturar, né, nosso macacão, para não ficar tão quadrado. Então, agora nós vamos marcar a parte do quadril, tá? Então, do início do nosso retângulo, nós vamos descer para a marcação do quadril 50 centímetros. Nós vamos entrar no esquadro também, olha, 2,5, ok? Então, o que nós vamos utilizar também a nossa régua de quadril. Só que agora é numa reta, a gente pode usar ligando da cintura ao quadril, fazendo uma reta, ok? Aqui, né, acinturando, fazendo nossa cinturinha. E agora nós vamos, da parte do quadril, descer 19 centímetros, tá? Então, nós vamos fechar com a régua, onde nós marcamos 19 centímetros, e dessa marcação de 2,5 do quadril. Então, nós vamos pegar nossa régua de quadril e vamos marcar nosso quadril, tá? Então, ó, o que eu faço? Não precisa ser muito, porque na malha acaba dando aquela volta grande demais, então faz assim, bem pouquinho mesmo, tá? Ó, então eu ligo aqui do meu 2,5 que a gente entrou no quadril até essa parte que a gente marcou aqui embaixo dos 19, sendo que aqui não vai entrar nada. Ó, a gente só vai morrer aqui nos 19 que a gente marcou, tá? Então, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos passar para a parte do gancho. Então, o nosso macacão saruel, ele tem um gancho bem lá para baixo. Porém, nós podemos diminuir se quisermos, tá? Então, eu fiz esse macacão aqui
ele tá com o gancho bem baixo, tá? Bem baixo mesmo. Mas vocês podem diminuir se quiserem, tá? Então, o que que eu fiz? Do meu final aqui do retângulo, né? Eu subi 28,5. 28,5, tá? Subi 28,5. Mas eu poderia subir, por exemplo, 30 centímetros, eu poderia subir 35 centímetros se eu quisesse e ligar na parte da perna da calça, tá? Então, vamos lá. Então, eu marquei com 28,5. Então, eu vou esquadrar essa ponta, ok? Vou esquadrar aqui e vou utilizar a minha régua de gancho, tá? Não usem assim muito arredondado, olha, porque pode dar defeito. Então, eu gosto de usar assim, ó, com menos, tá, ó. Com a fita, eu desci mais ou menos uns 12 centímetros. Então, ó, desce aqui mais ou menos uns 12 centímetros, ok? Faz a marcação da curva aqui. E no final do meu retângulo, eu vou entrar 17,5, que é a marcação da perna da minha calça. Então, entrei 17,5 e ligo aqui com uma reta, ok? Então, tá pronto o nosso gancho, o lado de cada nossa perna do macacão. E aqui, para não ficar muito largo, eu quis diminuir um pouquinho, tá? Então, eu entrei 1,5. Entrei 1,5 e vou pegar daqui, ó. Entrei 1,5 e vou até ele ficar retinho aqui em cima, até ele morrer aqui, ó. Ó. Então, eu diminuí. Mas se você quiser a boca do seu macacão mais largo, tranquilo, não tem problema, pode deixar mais abertinho, tá? Então, vamos fechar aqui a nossa perna da calça, ok? Então, tá pronto o molde do nosso macacão saruel. Agora, eu vou mostrar o que fazer, o molde da parte da frente. Eu vou mostrar o que fazer agora na parte de trás. Nós vamos descer do início do retângulo, nós vamos descer 5 centímetros, tá? Então, vamos esquadrar, olha. Deixa eu pegar uma outra cor de lápis aqui. Ó, nós vamos esquadrar, olha, um pouquinho, um pedacinho, para não dar aquele biquinho. E vamos utilizar novamente a nossa curva francesa. Então, aqui, ó, e vamos entrar aqui, já ia esquecendo, 10 centímetros, que é seguindo o mesmo esquema. Porém, aqui eu não vou fazer muita curva, porque é a parte das costas, então ele pode ficar mais retinho, tá? Mas eu fiz essa leve curvinha aqui, ó, mas na hora que botar o viés, ele vai ficar mais parecendo uma reta mesmo. E aqui, a cava das costas tem que bater com a cava da frente, porém eu botei 1 centímetro a menos, 1 centímetro menor, por quê? Porque vai entrar um viés aqui, então vai quase que igualar o tamanho das laterais aqui, tá? Então, olha, desci 1 centímetro aqui e fiz a minha marcação, tá? Da minha cava. Então, fiz a marcação da minha cava e tá pronta a nossa parte das costas. Por isso, eu falei, não precisa, eu só tô mostrando como ficaria se fizesse 2 moldes, frente e costas, ok? Então, nós podemos, então, cortar frente e costas iguais e fazer essa diminuição na parte das costas, tá bom? Então, agora eu vou mostrar como ficou o molde inteiro pra vocês, pra gente poder recortar. Nosso molde vai ficar dessa forma, tá? Inteiro. Vai ficar nesse formato aqui, ok? Tá? Pra gente colocar em cima do tecido e cortar. Eu posicionei o tecido de forma que fiquem 2 dobras. Olha, eu preciso de 2 dobras. Por quê?
porque esse tecido ele é barrado e eu vou cortar contra a elasticidade dele, ou seja, ele só tem estampa lá na outra ponta e nessa ponta de cá, ok? E o que acontece? Ele perde, ó, nessa posição, ele só estica assim, ele não estica para a lateral. Isso que vocês precisam prestar atenção quando forem cortar em tecido barrado. Quando for todo estampado, aí fica mais fácil, ou todo liso, mas esse barrado ele já é mais complicado. Então, como o nosso macacão é bem largo, dá para cortar contra a elasticidade, tá? Se eu dobrar ele ao contrário, dobrar ele assim, barrado com barrado, ele vai ficar numa posição que estica, que ele vai esticar assim. Mas aqui, olha, ele não vai esticar, tá vendo? Ó, ele estica muito pouco, muito pouco. Ele vai esticar assim, ó, pra baixo, tá vendo? A elasticidade toda dele vai ser pra baixo. Mas eu quero dessa forma, eu dobrei nessa posição aqui, ó. Fiz dobra desse lado e dobra desse, olha. Assim, ó. Tá vendo? Eu tenho 1,5 m de radiosa aqui, de viscolaicra. 1,5 m. E eu vou cortar nessa posição, tá? Eu fiz aqui, eu fiz o que eu falei, eu cortei os dois iguais, olha, frente e costas, tá? E agora o que eu vou fazer? Vou fazer aquela mudança aqui agora na parte das costas, tá? O que eu vou fazer? Vou descer os 5 centímetros, né? Em uma parte só, que é o das costas. Vou descer os 5 centímetros, olha. 5 centímetros. E vou ligar aqui, nessa parte de cima do biquinho. Ali você não vai tirar nada, tá? Ó. Se quiser, vai ficar um outro modelinho. Você pode descer aqui também, ó, pra ficar reto. Pode cortar reto, como eu falei, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar 5 e vou subir um pouquinho só, não vou subir tudo, ó. Ó, para as minhas costas ficar mais baixa, tá? Então, eu já diminuí um pouquinho aqui. E agora aquele 1 centímetro do viés da cava, tá? Que nós vamos colocar viés na parte das costas e a parte da frente vai ser forradinha. Lembrando que eu esqueci de falar que nós vamos costurar, eu vou costurar na doméstica, na máquina doméstica, tá? Com a agulhinha 11. E ó, aqui é a minha parte das costas, tá? Agora, nós vamos costurar. O que eu vou fazer agora? Eu vou cortar o forro da minha parte da frente. Essa aqui é a minha parte da frente. Eu dobro ao meio. Se vocês quiserem colocar viés na parte da frente e de trás, também dá, tá? Se não tiver tecido sobrando, pode colocar de outro tecido. Eu, como sobrou malha, eu vou fazer do mesmo tecido. Deixa eu ver aqui, vou medir em mim. Vou descer mais ou menos uns 20 centímetros. Vou cortar aqui e aqui na dobra eu vou descer 20 centímetros, ok? Então, ó, essa aqui é minha parte do forro, tá? Forro da frente, ok? Agora nós vamos cortar o viés da parte de trás. Então, ó, vou medir 4 centímetros, tá? Em toda a extensão da tira e vou cortar, tá bom? Aqui tem até mais de 40, então eu vou botar aqui 41. Então, vou cortar ele até aqui. Então, nós vamos costurar, eu tô fazendo esse macacão na minha máquina doméstica,
tá? Eu não tenho mais overlock e é até bom porque nem todo mundo tem overlock. Então eu coloquei uma agulhinha fininha, tá? Uma número 9. Vocês podem colocar até a número 11 se preferirem para costurar a malha. E coloquei aqui, ó, a minha no 3 para ficar um pontinho mais justinho. E aqui eu joguei pro número 2, mais ou menos, tá? E vou fazer aqui nesse zigue-zague, porque como ele estica, a costura precisa acompanhar um pouco, né? A elasticidade. Então, nós vamos começar a costurar pela parte da frente. Vamos colocar o forro, costurar o forro. Ó, coloquei direito com direito, decote com decote, cava com cava, tá? Então, vou fechar aqui. Então, aqui, ó, onde tiver a parte arredondada, eu vou fazer uns piquezinhos aqui, tá? Ó, pra na hora de virar não ficar dando problema, tá bom? Agora, ó, eu vou desvirar, tá? Vou cortar esse biquinho aqui pra não ficar sobrando aqui em cima do decote, ó. Em conta do decote com isso. Então, agora eu vou virar. Tô virando aqui. E ó, assim vai ficar o forro, tá? Ó, aqui a parte de trás do forro. Agora, nós vamos colocar o viés na parte das costas, tá bom? Aqui vocês ajeitem direitinho a costura, ó, porque eu ainda não ajeitei, vai ficar certinho. Nós vamos colocar o viés. Como vai ser colocado esse viés? Nós vamos colocar o viés direito do viés com o avesso do decote das costas. Decote, tá? Primeiro nós vamos fazer o decote das costas. Olha, aí eu vou colocar aqui, tá? E vou passar uma costura, um pé de máquina. Ó. Então, agora eu vou pegar, nós costuramos assim, né? Direito do viés com o avesso do decote das costas. Agora, eu vou pegar, vou fazer essa dobrinha aqui de 1 centímetro, mais ou menos, e vou encaixar em cima da costura que nós fizemos, ó, do lado de fora. Tá? Assim. O viés vai ficar assim, tá? E o que sobrou, olha, nós vamos recortar. Vai ficar desse jeito, ok? Então, nós vamos fazer a cava do mesmo jeito, começando de baixo para cima, de baixo da cava, para encontrar aqui no decote. Então, nós vamos começar de novo, direito com avesso. E vamos costurar, lembrando que a cava tem que passar alguns centímetros, tá? Pra gente amarrar lá na frente do nosso macacão, que vai ter um ilhóis na parte da frente. Então, ó, o que que eu vou fazer? Isso aqui, tá? Ó. Então, olha, chegando aqui no final do viés, ó, a gente vai fazer essa dobrinha igualzinha, ó, seguindo,
para poder fechar, para ficar um acabamento legal, tá? Tá? O viés ficou nesse formato aqui. Então, agora como nós vamos fazer? Vamos fechar as laterais do nosso macacão. Essa aqui é a parte das costas, tá? Já coloquei a etiqueta. E nós vamos pegar a parte das costas, direito com direito, parte da frente. É essa com o forro, olha. Tá? E o que nós vamos fazer? Pegar a cava da parte das costas com a cava aqui, ó, direito com direito da parte da frente, tá? Ó, essa aqui é meu forro. Eu vou jogar meu forro pra cá, ó. Nós vamos fazer um sanduíche aqui, ó. Pra poder embutir essa minha cava aqui, tá? Aqui, ó, assim, tá? Então, vamos fazer de novo. Vou pegar minha frente, olha, com forro, ó, esse aqui é o forro, esse aqui é a parte do forro, e essa aqui é minha frente da cava do macacão da frente, né? Nós vamos colocar a parte da cava de trás, ó. Aqui, ó, encostadinha nessa costura aqui entre o forro e o macacão, ó. E vamos, ó, puxar o forro pra frente. Agora eu vou passar uma costura aqui, ó. Vou passar uma costura aqui e vou mostrar como vai ficar. Vou fechar toda a lateral do meu macacão. Eu costurei o macacão do jeito que eu disse, que eu expliquei, ó. Eu botei aqui, ó, por dentro do forro, tá? E costurei toda a lateral do macacão. E costurei aqui essa parte toda do gancho também. Então, ó, como eu disse pra vocês, agora eu vou desvirar, ó. E essa parte vai ficar embutida, ó, costas e frente. Eu vou virar do avesso, tirar do avesso e vou mostrar pra vocês. Olha o acabamento que legal, ó. Tá vendo? Essa é a nossa parte das costas. E essa é a nossa parte da frente. Vou colocar ele aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Nessa parte da frente aqui, ó, eu vou dar um acabamento. Vou fazer uma costura aqui de um pezinho de máquina, 1 centímetro mais ou menos. Em todo o contorno, ó, acompanhando aqui essa costurinha aqui do viés, ó. Eu vou dar essa costurinha aqui, tá? Em todo a cava, decote da parte da frente, pra travar o forro, pra não ficar subindo. Então, agora eu vou fazer o acabamento aqui da perna, tá? Da perna do macacão. Aqui da boca, ó. Eu vou fazer um acabamento com punho, tá bom? Então, eu cortei 4 pedaços de 8 centímetros de largura por 12 de comprimento, tá? Na posição que estica, ó, da malha, tá bom? O que que nós vamos fazer? Vamos costurar as laterais, ó, costurar aqui a lateral de um lado e do outro. Aí, nós vamos o quê? Dobrar, porque ele tá com 8 e o tamanho final dele vai ser 4 centímetros, olha. Eu vou dobrar ao meio.
tá? Ó, dobrei ao meio e aí eu vou encaixar esse acabamento aqui, tá? Ó, a parte que fica dobrado vai pra baixo, ó. E olha, eu encaixo aqui. Eu gosto antes de marcar o meio, tanto desse acabamento, tá? Quanto da perna, pra ficar bem encaixadinho direitinho. Marquei o meio do acabamento. Agora eu vou marcar o meio aqui da perna do macacão. Tá? E agora alfineta aqui, essa parte da dobra aqui pra baixo, ó. Aí você vai encaixar costura com costura e pique com pique. Assim. Alfinetei, ó, lateral com lateral. E agora eu vou passar uma costura. Então, ó, eu costurei em toda a volta da perna da calça, tá? E, ó, quando a gente desvirar, vai ficar esse acabamento aqui, ó. Tá? Esse acabamento. Então, vou fazer do outro lado.